Boa tarde a todos, com muita paz, com muita luz. Gratidão, universo, por estarmos aqui falando do Reiki, por estarmos aqui falando de transformação. Bem-vindos, bem-vindas. Gratidão, universo, porque está permitindo que passemos, por um processo desse que tem sido muito bom, muito importante. Tenho certeza disso. Boa tarde, Marilyn. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Elete. Boa tarde, Lilian. Boa tarde, Zélia. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Vivi. Boa tarde, Lourdes. Boa tarde, Débora. Bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro, o penúltimo, da nossa vivência. Gratidão, universo, porque nos conduziu até aqui. E nós sabemos. Bem-vindo, Haroldo. Bem-vinda, Nara. Bem-vinda, Edilene. E nós sabemos que, como o universo trabalha com essa energia que é impermanente, nunca nada acaba. Vocês já sabem disso, né? Nunca nada acaba. Sempre tem uma possibilidade daquela situação acontecer de volta, daquilo ser repetido. Sempre vai existir a possibilidade, porque o universo é um composto de fios de uma energia que está sempre circulando por um ponto, por outro, avançando dimensões paralelas, ou seja, indo lá, indo aqui, indo cá. Ou seja, nada na realidade, quando a gente diz assim, encerra um ciclo, você precisa encerrar seus ciclos. A gente sabe que o universo ele conspira, para que aquilo que está em desarmonia fique harmônico, e muitas vezes é aquilo que você nem espera, nem imagina, né? Bem-vinda, Silvana, bem-vinda, Gilma, bem-vinda, Maria de Lourdes. Gratidão e gratidão sempre. Começando desse jeito, falando dessa forma, que nós talvez tenhamos que estar sempre reencontrando com aqueles ou aquelas situações que a gente muitas vezes diz que não, desta água nunca mais beberei, né? Mas aí o ditado é o contrário, né? Nunca digas que desta água não bebereis mais, né? Nunca diga sim. Boa tarde, Elvira. Muita paz. E por que que é assim? Porque quando a gente busca transformação e o Reiki trabalha com a gente, olha, a gente se desliga disso, dessa frase que eu falei agora. A gente não dá mais importância para isso. Nunca, não, eu não quero mais. É o universo que sabe, né? Porque nós não sabemos, nós não entendemos toda a dinâmica do universo para a gente assegurar alguma coisa com alguém que tem o controle sobre até a nossa vida, né? Então, nós temos que entender os processos, e quando a gente entende, ou seja, a gente compreende, os lados daquilo que possa acontecer, está acontecendo, aí a gente consegue compreender e a gente consegue não sofrer mais também. A gente consegue admitir as coisas, né? Bem-vindo, Eduardo. Bem-vinda, Mônica. O que é que isso quer dizer? Que beberás da fonte da água que está sempre fluindo. E dessa daí, ela alimenta todos, ela vai matar a sede de todos, mas também depende, daquilo que a gente realmente quer. Romper um ciclo, ou interromper, ou encerrar um ciclo é muito perfeito, assim, maravilhoso, né? Mas entra dentro disso que a gente comentou agora. Que aquilo que é seu, aquilo que é teu, que está reservado como... Está reservado. Aquilo não escapa de chegar até você. Então, muitas vezes você diz, eu estou encerrando esse ciclo para sempre. O universo, então, vamos repetir, não trabalha desse jeito, né? Ele trabalha por uma harmonia, ele não trabalha com recado e nem da boca para fora, ele trabalha com um plano, né? Tem um plano por trás disso tudo que a gente pouco nós sabemos. Nós só admitimos e entendemos,
Combinado? Que é assim que deve ser. Bem-vindos sejam todos aqui ao nosso encontro dessa tarde. Mais uma tarde especial e, por acaso, a última tarde que nós vamos estar nessa vivência. Eu não estou lembrando para que a gente sofra, ao contrário, estou dizendo que bom que nós chegamos até aqui e que bênção que esse grupo, né, assim foi coeso, então esteve hoje de manhã tinha um grupo bacana, hoje à noite a gente sabe que vai ter, então tem mantido uma regularidade e alguns a gente sabe que estão se esforçando por, como chamam, né, maratonar, por estar mais presente, e isso é só motivo de gratidão para o universo. Ele agradece, nós agradecemos, Mãe Maria querida agradece e toda essa estrutura, principalmente, opa, pela dedicação de vocês, né? Quem se dedica colhe mais rápido do fruto. É assim que funciona. Gratidão, então, por vocês estarem aqui. Gratidão por aqueles que já estão inscritos nos cursos, que já estão definidos. Eu vou fazer 2, vou fazer 3, vou fazer um, vou fazer, não importa o volume, mas a partir da manhã, daí, amanhã, em tal horário que a gente está ainda trabalhando em função disso, em algum horário, né, durante, possivelmente depois do almoço, vocês já vão começar a receber a orientação para estarem nos grupos relacionados aos cursos, e aí, de dentro dos grupos, de cada grupo exclusivo para o curso, vocês já vão ser direcionados para a plataforma, onde são basicamente realizados, onde vocês têm o conteúdo, onde vocês vão ter as aulas, a gravação das aulas ao vivo. Então, basicamente, é onde vocês vão passar esse período, aqueles que estão em um, ou em dois, ou em três, não importa, mas sempre ali na plataforma e no grupo exclusivo daí, que normalmente daí é lá no Telegram, tá bem? Normalmente porque ele tem mais, cria mais possibilidade, tem a forma da gente estar interagindo mais, de uma forma mais direta, então tudo muda um pouquinho lá no Telegram, combinado? Então, amanhã após o almoço, a partir do horário do almoço, vocês vão receber daí essa chamada para os seus cursos, os seus grupos, e aí de lá a gente começa o processo, tá bem? Para daí, depois da manhã, já estarmos ou já estarem já dentro, já, quem quiser imprimir apostila, e-book, seja lá o material que vai estar disponível em um ponto ou em outro, vocês já começam daí a conhecer, vamos dizer assim, né? Ou matar saudade, aqueles que estão, mas já começam. E eu digo para vocês que a energia do reiki já está assim, ó, plena, atuando, atuando, atuando e muito forte, tá? É necessário e é muito positivo um movimento desse por causar isso tudo, tá bom? Zeli, boa tarde, bem-vinda. Antonina, boa tarde. Kátia, Érica, Heloísa, Juliane, bem-vindos sejam todos a mais um encontro. Vivi, boa tarde, gratidão, que bom, tá feliz e a felicidade, ela lembra aqui, ó, tu tá feliz, o universo tá te fazendo mais feliz, é assim que funciona, é assim que é a troca universal. E não existe outra moeda de troca que não seja essa, tá bom? Gratidão. Bem, vamos à nossa introdução? Assim que é. Muito bom e muito bom sempre. Hoje, nesse horário, o nosso assunto é as conquistas pessoais aí, né, através do reiki. Hoje de manhã nós falamos um pouquinho sobre como é estar no planeta e estar convivendo com essa energia e as síndromes, né, que cercam a gente, cercam quem está aqui, tentando sempre exercer alguma forma assim de estar separando cada um da sua verdade, estar é, retardando um pouco o acesso a isso tudo. Isso é o universo criado pelos homens, né, criado pelo planeta, pela Terra, pelas consciências que nós temos aqui. E aí o Reiki, ou seja, nós aqui através do Reiki,
Cada um começa a restabelecer a ordem na tua vida, no seu dia a dia, porque é o que acontece, né, naquilo que vocês têm, às vezes, de mais precioso, que pode ser desde da alma, do coração de vocês, até uma relação. Muitos recebem incumbências na vida que vão protelando, e de repente vem tudo muito junto, assim, então aí dá opa, eu não tô aqui para isso, não sei, mas é porque o universo, volto a dizer, com essa relativa ignorância dele, que é exatamente, é mais ou menos assim, ele retribui sempre aquilo que ele está percebendo como a energia mais dinâmica no corpo naquele momento. É assim que funciona. Quando emitiu o pensamento, quando fez. Bem, isso nós já sabemos também, né? Nós já conversamos sobre isso. Então, mais uma vez, gratidão por todos que já estão inscritos, que já estão se preparando para mudar as suas vidas. E vão mudar, asseguro totalmente. Já no primeiro nível, a gente já sente uma diferença muito bacana. Bem, o que quer dizer conquista pessoal para cada um? Porque hoje nós falamos de algumas situações, né, de manhã, mas o que é uma conquista pessoal? É aquilo que traz, não sei, abundância, aquilo que traz, não sei, casamento novo, aquilo que traz. Porque lá atrás diziam que a gente tinha que ter casar, comprar uma bicicleta e plantar uma árvore, né? Sempre falavam que tinha que fazer alguma coisa assim, ainda se pudesse, tinha um filho. Ou seja, sempre teve alguma regra assim, né, meio esquisita para a gente dizer que a gente estava no normal dos processos. Bem, nós somos seres, ó, galácticos, né, do universo. Nós somos seres cósmicos vivendo um momento aqui em que a gente enraizou na Terra, né, nessa Terra, a gente brotou, porque nós viemos basicamente dos minerais, daquilo, e nós, né, de certa maneira, temos um tempo ainda para florescer, um tempo para a gente encontrar, né, esse caminho, que é aquilo que pode nos levar a essas conquistas que a gente não sabe, mas que elas vão vindo com o tempo, né? Oi, Maria Helena. Oi, Ivana. Bem-vinda. Então, pensemos juntos, né? Hoje de manhã nós falamos do elefante com a sua cordinha lá, mas a gente tentou alertar um pouco para a formação de grupo, ou seja, para aquilo que o universo cobra mais da gente, que é da gente se integrar com a natureza, se integrar com os animais que são naturezas, sabe, com o ambiente em si, mas aquele que é natural, aquele que é resultado também da mesma mesmos elementos, a mesma, né, mesmo conjunto daquilo que nós somos montados, daquilo que o universo é. Boa tarde, Florinda. Boa tarde, Jomara. Bem-vindas e bem-vindas. Eu vou pedir uma licencinha, 5, 10 segundos, só vou pegar um copo d'água, só um momento, que eu não havia pego. Gratidão e gratidão, né? Porque vocês me permitiram parar esses minutos aqui. Ah, gratidão. Bem-vindos sejam todos vocês. Lembrando que hoje é o penúltimo encontro agora, mas é o último das nossas tardes, né? Depois só lá nas nossas mentorias. Aí a gente tem uma sequência e depois nas nossas aulas ao vivo no Reiki, no Karuna. Ah, quando a gente chegar nessas aulas ao vivo, fantástico. Eu gosto muito da missão do trabalho
que eu, de certa maneira, assumi. Eu gosto muito porque é uma troca, né? Então, quem trabalha para cá sempre aprende mais do que aqueles que estão para lá. Sabiam? É assim que funciona. A escola da vida nunca para, nem para um e nem para outro, sempre em movimento. Voltando a falar então em conquista, conquista com o reiki ou conquista pessoal, mas falando daí também continuando sobre o que a gente falou de manhã, que eu achei bem importante a gente, como colocou assim, mas agora daí se torna um pouquinho mais pessoal, né? Mas se trata de liberdade também. Se trata de estar bem para estar fazendo aquilo que veio fazer. Mas estar bem, nós até falamos em encontros anteriores. Estar bem com o reiki é de uma forma, mas estar bem sem o reiki são duas formas diferentes, né? E até hoje eu fiz uma postagem no Instagram, né, dois planetas, né, iguais, e dizendo que de um jeito era o planeta conosco e do outro jeito era o planeta sem nosco, né, sem a gente. Isso. Então, com a gente que está feliz, gratidão, Vivian. Então, o que é o planeta? O que é toda essa dinâmica do planeta com a gente e sem a gente? É o mesmo, né? Ele não muda. Ao contrário, para o planeta, nós somos uma fagulha, né? É uma fagulhazinha que soma muito pouco assim, em termos de conseguir alterar aquilo da andorinha, né? Uma andorinha só não faz verão. Então, tem muito a ver esses ditames antigos aí, tem muita história para contar. Estamos falando de liberdade, da gente chegar a um ponto e a gente dizer, poxa, eu hoje, olha o que eu falei há pouco, né, em alguns momentos atrás, disse, como eu gosto de estar aqui fazendo aquilo que me entregaram como missão, né? Cada dia eu digo para vocês, eu estou muito cansado, muito mesmo assim cansado, mas é do sono, sabe? Eu durmo muito pouco essa noite, então muito menos ainda, então mas cansado feliz. Olha que diferença, né? Então, quando a gente está bem, está feliz, nada importa. E é isso que a gente está buscando quando a gente está falando do quê? De conquista pessoal, com o reiki, tá? Então, você estar bem, não importa, ó, lembrem daquilo, cairão 10.000 à tua direita, à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Parece tudo muito, né, muito, o mestre fala tanto nisso. Eu repito algumas coisas, porque elas têm que ficar gravadas para que a gente entenda. E assim que o Reiki faz na cultura dele, no processo que ele tem, para ele estar afinando cada um para chegar aonde a gente precisa chegar. Ele precisa trabalhar alguns pontos que vocês vão entendendo daí, a partir do nível um, aqueles que ainda não têm, vão entendendo essa dinâmica tão perfeita que é, porque ele vai fazendo tudo no tempo certo, por escala, né? Ele vai fazendo os encaixes. Ou seja, não vai faltar a companhia, a boa companhia para quem quer se transformar. Mas e depois que a gente conquista esse, ou seja, já se matriculou, já está lá inscrito e tal, a partir de agora, como que isso pode mudar ou me trazer, de alguma maneira, um benefício que a gente pode chamar, nossa, eu me livrei, eu me libertei daquilo, eu mudei totalmente. Como é que é o processo para isso? A primeira parte, né, é quando lembram, eu até coloquei aqui aquelas questões que a gente já falou antes também. A primeira parte é aquilo que nós podemos chamar da, daquilo que é a nossa parte, que começa com a gente, não começa com o rei, que o rei que ele continua presente, aquilo que a gente falou, de que o mundo com a gente é um e o mundo sem a gente é o mesmo, não muda nada, né? Às vezes a gente queria que o mundo seguisse aquilo que a gente deseja, mas não funciona assim, né? Nós somos uma troca energética, uma ressonância, nós somos um fio daquela cabeleira enorme, que são essas teias energéticas,
e que movimentam uma parte daquela energia. Daí nós entendemos aquela linha que a gente comenta, né, uma linha de fábrica, assim, né, em série e tal, em que a gente, nós aqui, temos só ficar assim. Então, tá todo mundo trabalhando. Só que cada um usa um dedo, né? Então, você vai ter que ficar com esse aqui, ó, com o indicador fazendo ó, tuqui, 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 tuqui. Um segundo, a cada um segundo você dá uma batidinha ali, ó. Tuqui, 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 tuqui. E não pode nem diminuir e nem acelerar. E não tem nada para dizer para você, daí uma luz acendendo, que nem é nos locais modernos, tá lá. E você tá lá, o que você está fazendo mesmo para que isso aconteça, né? Qual é o objetivo? O objetivo é que lá na frente saia algo, né? Alguma coisa bacana, completa, passou na série, não. Isso aí. Aquilo vai ter um resultado, né? Mas por qual motivo, né? Porque você fez a tua parte, você está ali para isso, né? Todos fizeram a sua parte, né? Então, um usou esse dedinho, o outro usou aquele outro, aquele outro, aquele outro, outro usou a cabeça, outro usou a mão, o pé, mas não importa, foi cada um contribuiu do seu jeito. E você, né, passa a ter uma dinâmica. Olha, lembra que a gente fala da disciplina? Então, a disciplina é isso, é você cumprir aqui no planeta aquilo que você veio fazer, não aquilo que você quer fazer. Às vezes a gente quer algo e a gente não trabalha naquilo que a gente quer, a gente faz aquilo que chega para a gente fazer. E a gente sempre quer aquilo que é um pouquinho diferente, né? Bem-vinda, bem-vindo, Carlos, bem-vindo. Isso muda tudo, porque daí naquela linha assim de entendimento com o Reiki, que ele vai ele vai cobrar isso de vocês tecnicamente assim, porque ele vai dizer, ué, você está aqui para isso e você não quer seguir isso, né? Então começa com aceitação. Aceitação é a primeira palavra ou é o primeiro encontro da gente, de nós todos, com a nossa realidade. Quando você olha para o espelho, para aqueles que estão à tua volta, olha com os olhos, né? Não é aquele olhar que não, olha que você presta atenção assim. Quando você faz isso, você tem que entender e aceitar aquilo que está acontecendo à tua volta, aquilo que faz você levantar às 6 da manhã, ficar até às 18 horas, tuc, 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 só com aquele dedinho, não pode nem trocar o dedo, porque não dá tempo. Tuc, 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 tuc. Isso se chama aceitação, né? A gente entender que nós somos parte de um todo, olha só como começa a mudar, né? De um todo, de algo que tem que estar sempre em movimento, tem que estar sempre funcionando, tem que estar sempre ali, ó, girando de alguma maneira. Boa tarde, Luciene, bem-vinda. Nós aqui, nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados a aceitar como missão aquilo que não nos representa, digamos assim, que é um banquinho lá numa linha de série e que você fica o tempo todo só fazendo aquilo para que lá depois, dali a 15 minutos, saia algo grandioso, bonito, com peças enormes, maiores, sabe? Não sei, alguma coisa que chame a atenção, mas nós aqui, vocês estão preparados para serem tuc, 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 o tempo todo? Tuc, 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 mesmo sabendo que o resultado lá é muito superior àquilo que você está fazendo. É um resultado é de um grupo grande, né? Ali 100 funcionários nessa linha. Mas você está preparado? Essa é a pergunta. Você tem que parar um pouquinho e analisar. Se nós viemos ao mundo para exigir uma condição para que a gente possa cumprir o nosso papel. E normalmente acontece isso. Aí a liberdade que a gente quer conquistar, né, que o Reiki traz para a gente também, ela vai se transformando naquilo que diziam lá no passado, isso é castigo, isso aí é karma, isso aí, né? E vai trazer consequências, né? Ou seja, não vai ser aquilo que vai nos tornar felizes, né? Porque dentro da gente
a gente deduz assim que, nossa, isso aí, dessa forma, quando eu sou tão inteligente, quando sou tão capaz, nossa, eu poderia estar num cargo de subgerente, num cargo ali, ó, lá apertando os botões maiores, controlando as coisas, né? Controlando aqueles que fazem tuc, 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 tuc. Mas me colocaram para fazer tuc, 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 todo dia, toda hora. E aí a gente não entende isso. E a gente cobra isso de quem? A gente cobra isso daqueles que disseram que você tinha que ser perfeito, que você tinha que ter uma profissão, que você tinha que ter feito 2, 3 faculdades, que você tinha que ser o dono da fábrica e não o funcionário que faz tuc, 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 e assim vai. Então nós começamos daí a criar, e isso é o que acontece, que aconteceu muito nesse caminho de muitos, de muitos, de muitos, de não ter essa compreensão. E, em especial, vamos mudar o início da palavra, de não ter aceitação. De não ter a aceitação daquilo que nós viemos para cumprir aqui. E que é fundamental para que se tenha um resultado. Não importa se é só o tuc, tuc, tuc. É aquilo que deram para a gente fazer. É aquilo que entregaram para a gente fazer. E, de repente, só quem pensa que você não é capaz ou que você está sendo injustiçado e tal, é você mesmo. É você. Cada um pensa do seu jeito, cada um aceita ou não aceita, né? Cada um entende de uma forma. E aí a gente começa a desvendar esse caminho da liberdade, como hoje nós trabalhamos amanhã. Mas quando é para a gente, é a parte pessoal, eu digo para vocês que é muito mais difícil do que querer promover um grupo a uma consciência mais profunda, um entendimento maior. Porque no máximo que se pode num grupo acontecer é de você terminar sozinho, sem o grupo. Mas mesmo assim você está ali com a tua identidade, né? Você sabe que aquilo pode acontecer. Mas aceitar que você tem que vir cumprir um papel que é desse tamanho, numa envergadura de uma fábrica enorme, e que o que sai lá é um produto tão belo, tão maravilhoso, aí começa a nos prender, ou começa a nos aprisionar, né? E aí a gente está falando de conquista do reiki, conquista dessa capacidade que o reiki tem de harmonizar a gente, de transformar essa condução que nós temos, né? E tudo percebo que termina um pouco com ão, né? Que é compreensão, dedicação, aceitação. Uma a uma nós temos que ir vencendo. É como se a gente tivesse de cara assim, saiu ali da sua juventude, né? Tá ali finalizando os teus 15, 16, 17 anos, pensando, que bacana, então estou bem no colégio, nos estudos, já fiz o pré-vestibular, e aos 18, 19 anos eu começo a trabalhar. E do jeito que eu sou, vão ter que me valorizar e tal. Então, a gente vai criando um desenho daquilo que a gente acha que é o melhor para a gente. Que não é aquilo, normalmente, não é aquilo que nós desejamos. Aquilo que nós vamos fazer não é o que nós desejamos, é aquilo que nós queremos. Mesmo eu digo para vocês, quantos de vocês passaram por faculdades, às vezes, por alguma universidade, que trancaram o seu curso no meio da estrada, de que não, isso aqui não bate comigo, eu quero tal coisa, eu prefiro tal coisa. Quantos de vocês já fizeram isso, já podem ter passado ou conhecem pessoas que mudaram o seu roteiro, bem no meio do processo? Isso não quer dizer que é insaciável. Isso quer dizer que, muitas vezes, quando é ligado a esses pontos que a gente está falando, da aceitação, da humildade e tal, muitas vezes isso é constrangedor olha, é constrangedor para o seu protetor, para os seus mentores, para aqueles que estão querendo trabalhar com você, que não entendem, né? Como que até então nós não recobramos parte dessa consciência que diz que a gente tem que entender, a gente tem que aceitar, nós temos que ser humildes a ponto de circular a energia.
Nós temos que deixar, o que mesmo? Fluir. Nós temos que deixar fluir. Nós temos que deixar que as coisas venham sendo entregues na medida que o universo, que ele são duas, né? O universo também tem uma porta fechada e uma aberta. E na hora que ele abre, daí é a hora que ele quer entregar. Na hora que está fechadinho, é a hora que até o teu protetor às vezes bate lá e diz: opa, tá abrindo a porta, falou: não, agora não, segura aí um pouquinho, que esse meu pupilo aqui, ó, tem que aprender a dar mais 5, 6 voltas na mesma situação para ele cair na realidade, tá? Isso é muito positivo quando acontece. Quando o nosso protetor, os nossos mentores assumem um papel como esse, daí não tem como escapar, daí você vai sofrer um pouco mais, mas vai ter que mudar mais rápido, né? Vai ter que entender o processo de uma forma mais rápida ainda, porque eles descruzaram os braços, digamos assim, né? Tinha o dom de benzer e ela passou para mim quando ela faleceu. Então, isso é um dom que todos têm, né? Aquilo das benzedeiras antigas, todos têm, mas poucos levaram adiante, né? Foi o que você comentou agora. Então, tinha ali uma condição, e era uma energia, é uma energia de transmissão. Está dentro do teu gene também, né? Mas para fazer isso hoje, daí tem que ter um outro nome, né? Então, hoje a gente tem que se adaptar, mas antes de passar por isso, de se adaptar, a gente tem que aceitar mesmo, né? Tem que passar por aquilo que a gente está falando agora. Aceitação, dedicação, atenção e principalmente compreensão. Compreender que nós somos esse fiozinho daquele cabelão enorme, nós somos aquele que compõe, faz parte do cabelo. Nós não somos o cabelo. Por isso que eu coloquei as duas imagens da do mundo com você e um mundo sem você. Não muda nada. Nada, nada. E nem para o universo muda. Porque nós somos aquilo que nós desejamos ser. Nós somos aquilo que nós queremos ser naquele momento. E muitas vezes o desastre está na próximo passo, na próxima esquina. Ou seja, o equívoco dos processos estão muito perto, muito próximos, né, daqueles que têm daí essa muito perto, muito perto. E muitas vezes, por mais que a gente tenha habilidade, qualidade, tenha tudo para conquistar algo, se não passar por esses processos, não conquista. Né? Se não passar por esse processo que se chama deixar fluir, não conquista. Não tem como ter essa liberdade, essa troca estar sempre acontecendo. Hoje eu vou contar para vocês que eu fiquei muito feliz agora à tarde aqui, né? Agora aqui, acho que é 1 hora e pouquinho atrás, muito feliz mesmo, porque eu estou estava, né, há mais de 7 meses com as minhas contas do Facebook, por exemplo, tudo bloqueadas. Sem eu fazer nada, bloqueou. E, e são muitas contas, são muitos grupos, muitos, acho que tem lá. Sim, eu acho que tem umas 100 mil pessoas, assim, que sempre estavam lá convivendo comigo, de vários, muitos grupos. Grupo de crianças especiais, grupo de Mãe Maria, grupo da Chama Violeta, tem vários grupos. Grupo dos animais de estimação, muitos grupos, muito trabalho lá que a gente sempre dedicou para estar lá e de repente, pique, parou. E aí? Aí eu fui lá, né, aí eu fui lá para recuperar minha conta, né? E tentei. Por quase 7 meses, 6 meses eu tentei. E manda foto, e diz, e mando recados. Sou eu mesmo. Não, não é você, não é você, não. É você. Não, não é você. É você, não é você? Eu disse, cansei desse negócio. Cansei porque sou eu e eles não querem entender que sou eu. Eu não recebia mais o SMS, né, por estar distante. Então, eles diziam, não, tudo bem, você vai recuperar agora. Chegava lá, o tal do SMS. Eu pensei um pouco, chegou um dia que eu parei e disse, não, eu vou conseguir hoje. Mas chegou uma hora que eu disse, vida nova. Vamos entrar na vivência, vamos entrar no começo do ano. E eu, deixa tudo lá como está. Tem problema, a vida segue, né? Então, o que eu fiz?
deixei fluir, né? Deixei tudo fluir. Eu não estava preocupado. Eu achava que era importante, porque pessoas relacionadas comigo há muitos anos, contas antigas, né? Pessoas, as contas bem, sim, movimento mesmo. E aí eu desisti de ficar. Eu já tinha bem tranquilo, mas eu disse: não, não deixa lá, não quero mais saber disso. Não precisa. Não, porque a vida tem que mudar, a gente tem que estar sempre aceitando, e eu sou muito fácil de aceitar as coisas, não tem problema. Eu não me preocupo com perdas, eu me preocupo com aquilo que está vindo no próximo minuto, né? E aí, de repente, eu estou, né, trabalhando aqui a pouco, e aí estou sempre percebendo que, hora ou outra, aí eu fui lá e cliquei, por acaso, né, pelo celular, assim, pelo celular, né, até cliquei, e aí apareceu uma tela diferente, falei: "Eita", aí fui lá, fiz a mesma que eu fazia, coloquei o e-mail, foi para o e-mail, veio um número, eu coloquei no número, mas aí quando eu apertei aí, coloquei, daí disse que eu poderia apagar o meu telefone pela primeira vez em 7 meses, apareceu lá: "Quer apagar um desses dados?". Eu nem já tinha tentado de tudo e nunca surgiu essa possibilidade, mas naquela hora surgiu. Daí eu cliquei no telefone, que era o que me relacionava com essas contas, e ele foi deletado. E aí, quando deletou, disse assim: cria nova senha. E eu criei, e de repente o portal se abriu, se reabriu, depois de 7 meses, sem eu fazer nada. Sem eu fazer nada, porque eu esqueci. Eu disse: não, deixa como está, não tem problema. Ou seja, eu aceitei, ou seja, eu deixei o universo fazer o seu papel. Se ele julgasse que era importante que isso ali fosse beneficiar pessoas ou o trabalho continuar de alguma maneira, eu nem pensei nisso, porque eu não penso muito. Sou bem sincero em dizer para vocês, eu penso muito pouco. Eu digo para vocês também nunca pensarem. E aí, de repente, fez assim, uau, abriu tudo. Todos os meus grupos. Aí eu fui lá, fiz uma postagenzinha curtinha, acho que alguns aqui até viram, né? Tá lá, pessoal, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Oh, que beleza, né? Tudo ou nada acontece ao acaso, né? Tudo tem um momento para acontecer, um motivo para acontecer, se a gente deixar fluir, se a gente aceitar, se a gente entregar para o universo aquilo que a gente confia, aquilo, não, tá do jeito que vai ser, tá como deve estar. Isso tem a ver com o quê? Com aquilo que a gente tem aquilo que a gente tem como ansiedade, aquilo que a gente deseja que aconteça. E a transformação com o Reiki acontece basicamente nesses termos. A liberdade que a gente conquista com o Reiki, ela é baseada na aceitação em primeiro lugar. Você aceita primeiro. Você aceita quem você é, aquilo que você veio fazer, aquilo que você imagina que jamais aceitaria. Mas quando você está no nível do Reiki, no nível 1, ele vai tão fundo na tua alma, no teu coração, que ele faz você acreditar que você precisa mudar, que você precisa aceitar, mesmo que pareça algo tão impossível de acontecer. E aí nós falamos um pouco de milagre, né? Quando a gente fala de transformação, nós todos aqui, a gente sempre quer assim. Boa tarde, Ana Maria, acho que eu não tinha te cumprimentado, não sei, bem-vinda. Quando a gente quer uma transformação, muitas vezes a gente imagina que é um milagre da natureza você ser de um jeito e de repente você mudar. Opa, então, aí muitos ainda dizem assim para o espelho, para os familiares, nem por milagre. Dizem assim, de você mesmo. Você fala de você mesmo, né? Então, além de não acreditar, você não deixa fluir e você não se permite se libertar. Como a gente comentou hoje de manhã, né, do gigante elefante que se prende por um processo que está vindo da mente dele, né? Que está vindo daquilo que ele não tem controle, né? Daquilo que ele não consegue ter a percepção de resolver. E nós passamos por esse processo. Nós vivemos isso. Licença. Nós, humanos,
Viemos dessa forma, depois que sai da estrutura ali, que é o útero, né, que sai daquela cápsula ali, que nós ficamos retidos, nós começamos a duvidar da gente mesmo. Esse é o primeiro passo. Nós começamos com a influência externa, aceitando tudo ou não aceitando tudo, nós começamos a colocar a gente em questão. E os outros vão chegar e vão fazer isso mais forte ainda. Vão chegar e vão dizer: não, é você mesmo. Não, você não fez, você não é assim, você é errado, você não sei o quê. E a gente vai agasalhando aquelas informações, e aí essa realidade dessa liberdade, dessa transformação, parece às vezes muito impossível de acontecer. Ou seja, o milagre não vai acontecer. E aí a gente cai e vai caindo na depressão, vai caindo na angústia, vai caindo na raiva, vai caindo na mágoa, vai caindo nos conflitos, até o ponto em que a gente tem que chegar no final daquilo que a gente chama de poço, né? Muitos chamam de poço, para a gente poder admitir essas pequenas questões que a gente chama de aceitação, de paciência, às vezes resignação, de amor, de perdão, e acaba virando uma humildade, né? Como uma definição maior, até para a gente chegar onde a gente precisa. Bem, isso é o oposto da liberdade. Porque quando a gente se fixa nessas questões tão pequenas que a gente não consegue admitir, a gente está cada dia mais se tornando refém daquilo que vem de fora, daquilo que acontece do lado de fora, que nos coloca sempre na berlinda, coloca sempre em xeque, sempre em disputa com alguém, sempre em controvérsias, sempre em situações que parecem que se resolvem da noite para o dia e às vezes se arrastam por dezenas de anos, né? Semanas, de meses, porque a gente ainda não consegue se olhar como nós brincamos, né? Se olhar totalmente sem roupa, seja como for, mas não consegue olhar no seu olhar, não consegue olhar dentro de você. Por que nós falamos tanto sobre isso? E eu estou sempre batendo, não é na mesma tecla, né? A gente às vezes muda uma, né? Nós falamos sempre da tecla escurinha ali, mas às vezes a gente troca para menos escuro e volta para escuro. Por que a gente sempre trabalha dessa forma? Porque o reiki vai ensinar para a gente, para aqueles que não são reikianos ainda, e nós reikianos temos que estar sempre falando sobre isso, que a nossa mente, a neurociência, ela explica, né, que nós temos aqui uma capacidade de absorver assim as informações e elas ficam guardadas, elas são fixadas, né, aqui ó, nas redes neurais, né, no banco de memórias ligado àquilo que é aquilo. Tá ali. São informações e é o nosso HD que está chegando lá no último estágio, está lotadinho, né? Com tanto de informações. Aí o Reiki diz para a gente o quê? Através desse conhecimento, o conhecimento, ele diz, aquilo que você impõe como uma nova regra, né? É como um programa, né? Então você vai por uma nova regra. Aí você deleta uma e coloca a nova, e essa nova regra que começa a valer para aquele programa. Então o Reiki diz o quê? Que quando a gente faz isso, e principalmente faz isso deixando fluir, com aceitação, com humildade, com amor próprio, quando a gente faz essa troca ali de informação, tudo muda. Nós passamos a assumir uma nova, nós passamos a assumir o novo daquilo, ou seja, um milagre acontece. O milagre acontece, e ele acontece mesmo. Aqui mesmo, eu tenho certeza que muitos aqui já passaram pelos milagres do Reiki, de achar que jamais sairiam de uma situação ou mudariam, ou que alguém poderia mudar com o Reiki. E tem muitos casos aqui que, se a gente juntar, pedir agora para virem aqui, eu tenho certeza que muitos reikianos já vão vir aqui e vão falar. Não, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, como experiências, né? Como resultado de pequenos milagres, às vezes. Para a gente encontrar essa liberdade no Reiki, que é uma conquista pessoal, a gente deve, nós todos,
a gente deve praticar aquilo que eu estou repetindo aqui algumas vezes, começando com a aceitação. Aceitação não é você se olhar no espelho e dizer, puxa, eu sou feio ou bonito, eu tenho que encarar desse jeito. Não. Aceitação é muito mais do que isso. Aceitação é tuque, 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 tuque. Isso é aceitação no todo, né? É o papel que a gente precisa executar para que aquilo que é um conjunto de situações aconteçam. Para aquilo que está como um resultado final possa acontecer. E preferencialmente, o universo é tão bacana, é tão querido, ele é tão perfeito, que ele às vezes vai te dar, nem esse dedo você não vai bater, ó. Você vai ter que fazer com esse aqui, ó. Tem, que é mais difícil ainda. Vai te dar o menor dos cargos para você executar. Por que ele faz isso? Lembra que a gente falou hoje de manhã e já falou em outras situações que o universo, o Pai eterno, a Mãe eterna, eles nunca escolhem alguém capacitado para fazer alguma coisa. E nós não estamos falando de que a pessoa é ruim ou é boa, não. Ou que ela não sabe ou que sabe. Não. Capacitado dessa forma, assim, de falar, de, sabe, de tudo. Nunca escolhem alguém. Eles sempre escolhem alguém que sabem, percebem que pode mudar a sua história e a história de outras pessoas. Então, eles sempre vão apostar naquele que tem capacidade para aprender, para mudar, para ser diferente daquilo que é o grupo maior. Ele sempre vai escolher e vai bater no teu ombrinho e vai dizer, ó, vamos lá agora. Então, nós passamos pela aceitação, né? Eu entendi, então, o recado do universo. Nós passamos daí já, opa, será que passamos pelos outros estágios, né? A paciência que nos trouxe até aqui, tá bom, passamos pela paciência. Passamos pela virtude da humildade, de ter que usar o dedinho menor e estar fazendo o mesmo barulho por todo um dia, ou por toda uma semana, por vários meses, que o dedinho nem para mais e faz até sozinho o negócio ali. Nós estamos conquistando isso, né? Através dessas medidas que a gente vai tomando, através daquilo que o universo vai impondo para a gente. São conquistas muito lentas, porque uma estrada, uma caminhada, mesmo no reiki, quando alguns aqui vão passar por 4, por 3, por tantos meses, mesmo mesmo essa caminhada que parece curta, ela vai ser estendida pelo universo. Vamos lembrar que essa escola da vida nunca vai parar, ela nunca para. Ela nunca deixa de trabalhar em você aquilo que vai te melhorando sempre, 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 sempre. Para quê? Para que você realmente se torne livre, para que você realmente seja um milagre da divindade, para que você realmente seja uma conquista pessoal e que você olhe um dia para você, na tua história, né? Você olha assim, nós olhemos, né? Quando eu falo você, é porque vocês estão aí me ouvindo, não é para separar, não. Quando a gente chegar e nos identificarmos assim, a gente vai dizer, uau, agora eu sinto que eu já estou preparado. Muitas vezes para já retornar à pátria, né? Dizer, poxa, eu já conquistei aquilo que eu preciso e não tem nenhum carro novo na garagem, não tem nenhum apartamento, casa nova. Muitas vezes você está lá, está até falar francamente, está até num asilo lá, sabe? Está lá num local sozinho e tal, mas você chega a essa conquista, né? Não precisa de nada mais, precisa só você chegar a essa conquista. E você passou. Quando chegou nisso é porque você passou por todas as etapas que o universo vai te trazendo para conquistar esses milagres na tua história, para conquistar aquilo que você veio fazer, que não depende de ninguém, depende só do teu entendimento, da tua compreensão. O que é que o Reiki faz por nós nessa situação toda, né? Ele só cria as situações, ele só cria os aparatos, ele coloca pessoas e muitas vezes ele coloca, eu digo isso sempre, né, que Deus, o universo,
ele usa as embalagens mais estranhas para despertar na gente o sentimento mais profundo, sabiam? É assim que ele faz. As embalagens mais estranhas que aquelas que vocês nem imaginam que possam tocar vocês, que possam acordar vocês para a vida, aquilo que você passa e jamais olharia, jamais daria atenção numa situação qualquer, o Reiki e esse universo coloca na tua frente para você conquistar o seu milagre, né? Aquilo que nós podemos chamar de milagre. É assim que funciona. É assim que o universo trabalha. Deixa eu ver se tem. Uhum. Bem, estamos entendendo o que é que traz liberdade dentro de uma conquista pessoal? É diferente daquilo que o mundo oferece para gente. É totalmente oposto daquilo. É uma vitória, mas é uma vitória baseada nisso que a gente está falando agora. E é isso que o Reiki transforma, e por isso que ele tem o poder transformador, o poder imenso de transformar. E ele vai insistindo até o dia que ele, por algum motivo, você desiste, né? E ele se obriga daí a seguir, ficar ali do teu lado, só acompanhando os teus passos. Mas é assim mesmo que acontece, tá? É exatamente dessa forma. Deixa eu ver. A gratidão, Aparecida, é assim que deve ser, que possamos superar tudo, qualquer obstáculo. E os obstáculos, eles só vêm para que a gente supere mesmo. Nunca vem um obstáculo que interrompa a nossa caminhada, porque o universo é dinâmico, né? Ele faz sempre uma, ó, vamos aprender algo com o universo e vamos aceitar que o universo sempre vai estar empurrando a gente para frente, sempre empurrando para frente. E nenhum motivo ele vai fazer com que a gente dê passos para trás. A gente pode até dar, olha, passinhos para o lado para desviar ou para acalmar um pouquinho, mas ele sempre vai empurrar a gente no sentido do nosso resultado, desses milagres que a gente quer. E ele se propõe a isso. Então, liberdade para uma conquista pessoal acontece com o reiki através disso. Acontece através da aceitação, da paciência, da aceitação de você ser trazido, às vezes, a fazer algo que você nunca tinha concebido fazer. Alguma coisa tão simples assim que você diz, ué, mas eu com toda essa capacidade mental, cognitiva, tenho minhas faculdades, tenho isso, o universo me coloca aqui para fazer isso. Vamos lembrar que esse ser lá, aquele que escreveu Conversando com Deus, eu não me recordo o nome dele agora, não precisa também, Conversando com Deus, ele tinha tudo na vida dele. Ele era um profissional famoso, uma família, carro novo, tinha toda uma estrutura. E daí, da noite para o dia, como Jó, né, e outros passaram dessa forma, da noite para o dia, o universo tirou dele o carro, tirou o emprego, tirou a família, tirou a casa e ele foi para a rua. Essa pessoa que tinha tudo. E aí, na rua mesmo, morando com as pessoas na rua, comendo da comida que eles comiam, ficou sem cartão. Olha só, ele começou a ter o seu encontro pessoal com ele mesmo. Começou a se encontrar com Deus. Tanto que o nome do livro é esse, Conversando com Deus. Famoso, best-seller, né? Livro, fez filme, tá famoso, ficou famoso. Daí já fez o segundo e assim por diante. Mas ele precisou passar um ano na rua, nas ruas. Até o que mesmo? Até ele aceitar aquilo tudo que ele precisava passar, aquilo que ele precisava entender dentro dele. Conheçam a história dele. Vamos ver. Eu não me recordo o nome dele agora, mas é um nome até bonitinho assim, mas eu não me recordo, já li o livro tudo, mas não me recordo. Sei que da barbinha dele, e ele contando as conversas que ele tinha com Deus. E aí quando ele dizia que estava tudo errado, Deus só tocava o coração dele. Olha o reiki aí, hein? Olha o reiki aí.
Olha o Reiki aí atuando, nessa conversa íntima, mas ele precisou passar pela aceitação, por todos esses pontos que a gente está falando aqui. Ele precisou passar pela aceitação de ter perdido família, ter perdido casa, ter perdido emprego, ter ficado sem o carro, ter ficado sem o cartão de crédito dele, sem nada. A ponto de ir morar na rua, de ficar um ano na rua. E aí? Qual de nós aqui está preparado para isso hoje? Olha a tua volta assim, olha o teu mundo agora, teu computador, os teus acessos, olha o cartão que está ali na tua gaveta, olha, se você precisa de alguma coisa, você vai ali, se compra e tal. Mas olhe isso agora, nesse momento, pare assim, reflita um minuto. Quem que está preparado para ir passar um ano na rua? Ou dois? Ou três? Não sabemos quanto tempo vai levar para a gente amadurecer a ideia, para a gente crescer, aquilo que vem para a gente, nós não sabemos. Mas quem está preparado hoje para largar tudo ou ser largado, porque às vezes não é pelo amor, é pela dor, né? E passar por isso como ele precisou passar. E essa história lembra muito lá de Jó, né, que perdeu tudo, perdeu tal, e tinha que ser testado na sua paciência, né? Mas ele passou por isso, e essa história é de hoje, é de agora, de 2, 3 anos atrás, e ele é um best-seller hoje, faz live, tá toda hora aí aparecendo. Eu mesmo já fiz ali um workshop com ele, já participei daquilo que ele espalha, né, como mensagem, porque eu queria entender onde foi o ponto da transformação dele, para mim poder também falar sobre isso. Ou seja, vamos voltar um pouquinho naquilo que a gente fala sempre, né? Nós aqui, só vamos poder curar alguém daquilo que nós sabemos, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós aceitamos, daquilo que nós compreendemos. Senão, nem o reiki trabalha. O reiki vai ser só um certificado na parede. E aí, isso aqui que nós chamamos de liberdade não vai acontecer. Se a gente analisar a vida dessa pessoa que eu falei agora, né? Que precisou o universo levá-lo. Vamos fazer uma outra pergunta para vocês. O milagre foi quando ele saiu da rua, quando ele foi para a rua ou quando ele se encontrou com Deus na rua? Quando que aconteceu o milagre aí? Qual que é o processo de milagre que o reiki ou que a energia fez? Qual é o processo? Ou aconteceram 3 milagres ou um só? Qual foi o ponto de decisão para que isso acontecesse? Qual foi o grande milagre nessa história? Foi ele sair de lá e ficar milionário com o seu livro, com o seu best-sellers, com essa história de vida? Não foi ali que o milagre começou. O milagre começou quando ele entendeu tudo aquilo e disse: Não, eu vou para a rua e vou ficar quanto tempo for preciso. E eu vou, acabou. Tuque, 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 tuque. Eu vou comer a comida que o pai, que a mãe, que o universo, aquela que eu ganhar na rua, eu vou comer. Eu vou dividir com as pessoas. Ou seja, às vezes a gente precisa demolir tudo aquilo. O universo faz isso por nós, né? Ele quebra todas os cristais, os pedestais. Ele faz isso. Opa, deixa eu falar de volta. Chucrão que ele é. Ele é chucrão. Ele não está pensando no teu coração, ele vai ficar dodói. Será que ele vai pegar um resfriado na chuva? Hum, Não tem disso, né? Ele só tem um objetivo de criar uma harmonia onde está em desarmonia, onde tem uma desarmonia. Ele quer criar uma condição. E aí, nós estamos preparados nesse momento aqui, nós todos aqui, conversando com Deus, isso? Isso, ele mesmo, Neile Donald, isso, ele mesmo.
Eu lembro das palavras dele contando sobre isso, eu lembro da imagem dele, e a mensagem é essa, para a gente entender. Como que a gente chega à nossa liberdade? Como que nós conseguimos ter liberdade com o Reiki, com essa energia que nos envolve? Quando a gente encara tudo isso de frente e a gente, ó, deixa vir, deixa fluir, deixa acontecer. Tira o foco ou tira a atenção daquilo que te prende ainda a não se libertar disso, aquilo que te prende, como o elefante, como o cadarço, imaginando que aquilo ali detém um corpãozão daquele com uma força daquela, que é o que nós fazemos, nós nos prendemos a essas questões tão pequenas, que é o caso dessa, a ponto de não aproveitar o grande milagre que surge todo momento na nossa história, na nossa vida, e a gente não chega a esse processo de liberdade, a essa conquista pessoal, porque a gente não se permite. Lembra aquilo de se permita, se deixe fluir, deixa levar. A gente não aceita, a gente não admite e a gente não tem humildade muitas vezes, porque o nosso, aquilo que nós chamamos de amor próprio, na verdade é o ego, né? Às vezes dizendo, não, você merece muito mais do que isso. Você não merece isso. Não, você não pode passar por isso. Como não? Não é a gente que decide. O universo precisa restabelecer o equilíbrio. O universo precisa reequilibrar você para a nova vida que você vai ter, para aquilo que você precisa possivelmente conquistar. Nenhum de vocês aqui, e nem eu talvez, e nenhum outro talvez, e nem outro talvez, que vá para a rua ficar um ano, vai escrever um livro tão belo como esse. Possivelmente não. E não queiram tentar fazer isso, ou não tentem, não pensem, podia ser eu. Não, porque ele estava lá na hora certa, fazendo aquilo que ele deveria fazer, e como lá na esteirinha da fábrica, tuc, 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 cumprindo o seu papel. E ele cumpriu com maestria, e aí essa liberdade vem. Quando a gente passa por esses estágios na vida da gente, e muitos aqui já passaram por alguns, e muitos podem estar passando nesse momento. Se não seguir essa linha assim de conceder, que está relacionado a esses pontinhos que eu posso repetir de novo, aceitação é a primeira delas. E não é aceitar o que está errado, é aceitar aquilo que o universo está te trazendo agora. Que está mostrando para você que é aquilo que vai te fazer bem e você não aceita, né? Você não entende. É assim que a gente trabalha. Aceitação. Opa, esqueci do desapego, né? Porque primeiro você desapega, daí você aceita, trabalham juntos. A paciência. Porque quando você cai numa situação dessa, hoje, por isso que eu fiz a pergunta, quem passaria por isso? Porque se você cai numa situação dessa, você ou se mata em um mês, ou você mata alguém num mês, porque a fome, o mundo, ninguém mais olha para você. Mas ele passou um ano, um ano. Então ele foi testado todos os dias. E ele aproveitou esse ano, né, para se encontrar com Deus. Deus é quem? Deus é o que mesmo? Deus é aquilo que habita a nossa realidade, a nossa alma, é o contato, né, com o poder superior. E aí, quando a gente fala assim, contato do eu superior com o Deus interior, Deus superior com o Deus interior, eu superior com o eu. Não lembro algo assim relacionado, que a gente está aí sempre falando, que é uma conexão do cosmo com a energia vital, que aí elas se conectam e aí elas criam um fluxo de energia entre o universo e o centro da Terra. Daí a gente, opa, pera, mas qual que é a semelhança daí entre o Deus superior e o Deus do teu interior? Vou tirar essa pulguinha atrás da orelha de vocês aí, tá? Porque esse ano é um ano de verdades, é um ano de muita história para contar.
e de muito a aceitar. De muito a aceitar antes que a dor nos leve a uma motivação para mudar. Nós não precisamos da dor mais. A dor não é um karma, ela não é uma provação mais. A dor é aquilo do não aceitar. Começa naquilo de não aceitar. A dor é aquilo que nos leva a não aceitar, a ter cobranças sobre nós, a não compreender, a não ser humilde para compreender, que não tem problema nenhum em passar um tempo na rua ou debaixo da ponte. Não tem problema nenhum de cair. Se tem uma empresa ou não tem, caia quantas vezes for preciso. Caia e que a família fique rindo ainda. Sem problema nenhum. Mas a gente não aceita, né? Uma boa parte não quer. Ui, não pode nem pensar nisso. Caia mesmo. E eu brinco sempre, mas é um brinco com realidade, né? Quando você cair, você cai com as duas mãos no chão, assim. Ó. E aí crie força para levantar e continuar, que é só assim que funciona. Ainda faça uma oração quando tiver com o rosto colado no chão. E aí tua história muda. É difícil encarar isso. É difícil aceitar. É difícil pensar em perder, em não ter mais. Mas isso é uma ilusão da matéria. Nós já sabemos disso. E aí ele é um oposto a isso que nós estamos chamando liberdade, de liberdade da alma, que é isso que o Reiki traz para a gente, que é isso que nós viemos para conquistar. Não é fácil, né? Não é fácil chegar aqui numa. Deixa eu ver que dia é hoje, né? Terça? É terça hoje? Numa terça-feira, ficar ouvindo essa pessoa aí, ó, na frente de vocês, falando a mesma batidinha ali, ó. E aí, se já cansaram do tuqui, 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 tuqui. É, o que é que o Reiki traz para gente, hein? Ele traz a paciência, ele tem que trazer a dedicação, ele tem que trazer a humildade, ele tem que trazer, opa, o amor próprio, ele tem que trazer o perdão, ele tem que trazer a libertação. E ela custa, ela tem um preço. E o preço somos nós, né? A gente aceitar, a gente decidir e aceitar passar um ano lá para encontrar com Deus, tá? Quer transformar? Entenda parte disso e deixa o reiki fazer o restante daí. Entenda aquilo que vai te trazer dentro do primeiro capítulo lá do reiki, quando ele fala sobre esses pontos assim, né? Pelo menos no nosso curso assim, né? Fala sobre esses aspectos assim na primeira aula. E a gente começa e a gente, não só a gente, né? A gente não, toda essa estrutura do reiki, que é enorme, ela começa a cutucar a gente, começa a, puxa, parar para pensar um pouco nisso, né? Antes de decidir ir para a rua e querer mudar na marra as situações, primeiro passem pelo processo de aceitação, pelo processo do entendimento, para compreender como que alguém se transforma pela dor ou pelo sentimento de dor, das perdas. Às vezes é necessário, sabia? Às vezes não tem outro caminho. Às vezes é esse o caminho que o universo, ó, detectou no teu estender de mãos, ó, que é aquilo que você precisa passar. E aí nós temos que ter consciência disso. Nós temos que saber que nós não viemos aqui para conquistar nada que está a nossos. Não, nós não viemos. E aí vai daquilo que é da gente compreender que chega uma hora que você não precisa lutar por aquilo, você não precisa mais, sabe, ter inveja de ninguém, você não precisa mais julgar ninguém, você não precisa mais nada disso. E é essa transformação que o Reiki vai fazer passo a passo na tua história, passo a passo. Não é da noite para o dia e nem no primeiro capítulo da apostila, não, não. Porque tem que ser marteladinho ali, ó, como eu estou fazendo aqui, ó. Tuqui, 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 tuqui. Ai, que barulho chato, hein? Ai, que barulho chato que vai fazer até no teu sonho, hoje à noite, ó. Pode, quando eu digo, acontece, hein? No sonho de vocês hoje, vocês vão dar 1 hora da madrugada, acordar e vai tuqui, 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 tuqui.
Ah, mestre Ricardo, e essas conversas, né? Pois é. E aí a conversa com Deus vai ser quando? Quando que nós vamos admitir a mudança na nossa vida e quando que a gente vai aceitar mudar? Pelo amor ainda, hein? Olha que abençoado e que abençoada vivência do rei que é essa, que nos convoca a mudar por amor próprio, por amor ao planeta, por amor a tudo, que é o que ele faz, que é o que o rei que preenche dentro da gente. É, deixa eu ver a pergunta ali. A chave é o que nos limita? A chave. Opa, ficou um pouco. Deixa eu fazer assim. Parece que embaçou aqui a mente ali. A chave é aquilo que a gente entende por. Olha, a gente quer viver a vida do outro, né? A gente quer viver, às vezes, de uma imitação. A gente quer viver com aquilo que os outros estão sempre mostrando para a gente. Quantas vezes vocês, alguns de nós aqui, né? Vem um carro novo, ou o teu celular tá meio antigão, o teu guarda-roupa, a porta caiu, só tá lá uma cortininha daquelas bonita até, né, que a avó deixava pra gente, aí você colocou lá uma cortininha, mas não tem mais a porta, tal, e aí você pensa: "Uau, por que que a vida é desse jeito?". Se eu olho na TV, se eu olho na vida, vou lá na casa da minha irmã, da minha tia, da minha avó, e tá tudo tão bonitinho, tão arrumadinho. Isso é se colocar naquilo que nós temos que passar agora, aquilo que nada muda, que nós, a nossa vida aqui, a nossa vivência não é do outro, não é de ninguém. Aquilo que nós viemos a viver, como esse cidadão ali, que eu já esqueci o nome, mas é ele mesmo, como ele precisou perder tudo, que é o que o universo faz. Coloca muitos numa cama, trouxe essa condição aí, que foi muito criada, né, por mentes e tudo mais, mas fazia parte de um plano passar por isso, fazia parte do plano, daquilo que eu chamo do plano a qual nós fazemos parte aqui, ó. Fazia parte ter uma parada, assim, ter um movimento em que a gente ficasse sem movimento, que fizesse a gente parar para pensar. E muitos conseguiram, muitos mudaram a sua forma de ser, de agir, mas muitos se perderam mais ainda. Muitos ainda, né, ao contrário de ter uma melhora, muitos foram mais para fundo do poço ainda, sem aceitar, sem compreender e não usando aquilo que ele trouxe, que podia ser a dor, porque a dor é só uma parte do nosso corpo, da nossa alma, dizendo que a gente precisa se encontrar. Nós temos que compreender todos os sinais que chegam para a gente, todas as mensagens. Nós temos que observar isso tudo para a gente compreender aquilo que o universo quer. Ele insiste ainda para que a gente siga aquele caminho ou aquela direção, aquela orientação, e nós não entendemos. E aí nós ficamos longe de ter essa liberdade, essa conquista pessoal, que só vem dessa forma. Só vem no tempo certo e na hora certa. Não tem como você querer ser a lebre na corrida com a tartaruga e querer tirar alguma vantagem disso. Não tem como, porque tudo vai acontecer no tempo certo. Tudo vai acontecer quando você esquecer. Tudo vai acontecer quando você deixar fluir. E tudo vai acontecer quando você aceitar. Não contei agora aqui das contas do Facebook? Ah, deixa lá, eu não quero mais saber disso. Eu não quero. Eu tenho mais coisas importantes a fazer do que estar indo atrás de recuperar a conta e tudo mais. Deixa. E aí, eles trouxeram para mim e disseram assim, ó, delete ali o número do. Estava ali pela primeira vez em 7 meses. Delete o número. O que que você quer deletar? O telefone ou o e-mail? Eu apertei, né, o do telefone e disse: quem sabe estão brincando comigo de novo, né? E apertei, não é que deu certo? Não é que eu tinha esquecido mesmo disso?
Não é que de repente o universo devolveu para mim aquilo que é meu, conquista de 10 anos e não sei nem quantos anos, das pessoas que estão lá, que agora lá no meu Face estão dizendo assim: bem-vindo, que bom que você voltou, senti tua falta. Eu nem lembrava mais disso, mas está lá, está lá. Então o universo me deu aquilo que me pertence, que é isso que nós falamos. Nada vai acontecer diferente daquilo que você vai ter que viver aqui. E muitas vezes a gente passa por situações que nos testam o tempo todo, até a hora em que a gente desiste, ou até a hora em que a gente é levado para uma rua. E a gente tem que passar aquele ano ali, comendo da comida da rua, porque ele não leva só para a rua, ele leva para a rua, mas te tira a possibilidade dos amigos, da família, do transporte, de comprar a comida. Ele é chucrão, ele faz o que ele tem que fazer para mudar a tua história. E quem decide isso, o desenho que nós queremos que seja, é a gente. Quem vai decidir a forma como nós queremos que o universo traga a mudança somos nós. E aí, de repente, aparece uma vivência dessa do reiki. Mãe Maria, lá no The Voice, disse: Ó, chegou assim, bem na hora que eu estava lá conversando. Aí alguém falou, daí eu falei: eita, que acabou de chegar aqui um download pronto, completo. Tá aqui, vai ser isso. E já tinha até nome, tudo. Ó, vai ser uma vivência do reiki no final do ano. Acabou de chegar aqui e foi exatamente isso que eu não neguei aquilo. Na hora mesmo eu falei. Na hora, quem acompanhar o The Voice lá, não me lembro, até eu vou buscar essa hora, na hora de qual palestra, quem que era o palestrante, porque veio na hora certa e no momento certo. E hoje, daí, então, quando aparece uma vivência dessa, que só fala em amor, em transformação do seu interior, muitos ainda, como eu disse ontem, né? Muitos ainda dizem, não, tudo que é gratuito, tudo que é barato não serve. Tudo que vem dessa forma. Então, como que o Donald ali encontrou Deus no meio da rua, sem ter o que comer? Será que ele precisava ter escrito o livro antes de encontrar com Deus, então, para ficar milionário, para daí Deus vir? Não vamos trocar, né? Não vamos inverter aquilo que precisa realmente tocar o teu coração. E que nunca seja pela dor, né? Nunca seja por algo que precise machucar. Não sei como, mas o universo é chucro. Ele passa por cima. Ele não é que ele não quer maltratar nem você, nem a mim, nem a ninguém. E nem quis maltratar esse rapaz, porque quando ele disse vai para a rua e aceite, a primeira providência que ele podia fazer é se revoltar e não aceitar. Mas ele disse não, eu vou fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer. Aí perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu tudo, foi lá para a rua. E ficou mesmo desse jeito. Leiam lá uma parte do livro. Tentem ler o livro. Eu acho que até, eu não me recordo se eu tenho ele. Se por acaso eu tiver, eu disponibilizo ali em PDF, se eu tiver, tá? Vamos ver. Mas quem não leu, leia uma parte. Ou tem lá no YouTube, ó, no YouTube tem a leitura, tem o áudio dessa conversa, quase inteiro, assim, vocês vão acompanhar, tá? E aí, quem sabe, a gente precise, né, alargar as ruas à nossa frente, porque muitos vão querer passar por aquilo para encontrar com Deus, será? Muitos vão querer chegar ao limite? Não há necessidade, porque a vida dele é diferente da tua, da minha, de qualquer um. Ele precisava chegar a Deus, a encontrar com seu interior. Olha só, Deus superior, Deus interior, os dois se conectando. Opa, opa, isso me lembra o quê? Opa, isso me lembra o quê? Algo inteligente que age na nossa vida, que quer mudar a nossa vida, sempre buscando harmonizar. Vamos ligar aí algumas coisas, tá bom? Vamos ligar. Bem,
Licença, eu tenho que pôr o óculos, que eu falei que eu estou cansado, que está difícil. Aham. Bem, 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 bem. Quem não assistiu, assista depois, porque é importante rever até esses temas que nós viemos trazendo. E hoje o assunto é liberdade. Por que que é liberdade? Porque é quando a gente vai soltar as amarras como um grande elefante, as amarras psicológicas, aquelas amarras ilusórias, e a gente vai romper, seja corda grande ou corda pequena, a gente precisa romper aquilo que ainda nos prende a a esses dogmas, a esses, seja lá o que for que vocês quiserem chamar, mas tem que romper. O tempo não existe. O tempo não existe. Então nós temos essa vantagem? Não. Ele não existe, mas ele, naquilo que ele participa, ele é implacável. Naquilo que ele aparece como uma faixa para a gente cruzar, naquilo ele é implacável. E aí ele não, ele participa com essa ação do universo e ele nunca se engana também. Ele cumpre o seu papel. Ele não existe, mas ele é implacável. Tá bem? E aí, quando a gente quer buscar essa liberdade, a única forma que tem é da gente passar, vou repetir de novo: aceitação, paciência, perdão, o amor próprio, o amor próprio e o principal de todos se chama compreensão. Tem a humildade? Aí tem, mas é a compreensão sobre aquilo que nós temos que viver. Aceite, tenha humildade para aceitar que os outros vão te pisar um pouco por cima, não tem problema nenhum. Pode pisar, pode acusar, pode fazer como quiser. Deixe, deixe tudo fluir, que o universo só quer entender que o teu coração está preparado para essa mudança. Ele quer entender isso. Eles querem que isso aconteça. O teu protetor te trouxe aqui, os teus mentores estão aqui, mantendo você aqui, ó, acompanhando. Tudo está acontecendo para você se transformar. Ou seja, chegou a hora. A decisão, a decisão não é ali, ó, não é da Alice, não é da Elvira, não é da Vivi, não é da. Quem mais que tem ali? Não é da Marilyn, não é da Laura, não é da Ana Maria, não é. E assim por diante, da Aparecida. A decisão é de todos. A decisão é uma decisão que tem que tocar o teu coração. E quando isso acontecer, a tua história vai mudar. Eu asseguro isso, eu assumo isso, porque quando a gente se envolve com o Reiki, a gente vai passar por situações como essa que eu passei pelo com aquilo do Facebook, em que eu queria, porque não é porque eu queria porque tem tantas pessoas, não, eu queria porque é meu. Tantos anos, quem me conhece há mais tempo, me acompanhava só por lá, porque eu nem ia, nem sabia o que era Instagram. Mas o que que o universo fez comigo? Comigo, para mim, ele me fez conhecer o Instagram, conhecer, porque eu tinha, mas nunca nem sabia que usava, nem sabia nem como usar, não sabia como é que postava, não estava nem preocupado com isso. Mas quando eu fui lá, em algumas lives, eu disse assim, que o universo, a mudança que está colocando a gente numa nova era, numa nova postura, ele exige que a gente entenda tudo da internet hoje, que a gente compreenda, que a gente saiba fazer, que a gente saiba, ou seja, nós temos que nos adaptar àquilo que o universo está trazendo para a gente. E eu falei isso lá nessa live, porque a gente às vezes a gente é inspirado. É verdade. Às vezes a gente nem sabe o que está falando, que tem que assistir depois para lembrar. Estou falando sério. E aí, eu assisti uma, duas vezes, tal. Claro que a gente sabe o que está acontecendo, mas o universo me tirou algumas coisas, como tira até hoje. Até hoje ele tira coisas que a gente pode considerar importantes, que a gente considera assim, que a gente não viveria sem, mas ele tira. E aí, se a gente não entender e não aceitar,
a distância da nossa liberdade só vai aumentando, só vai aumentar. Dessa libertação, não é nem da liberdade, essa libertação daquilo que ainda. Então, como a escola da vida nunca para, esse tira e põe, essa reposição, nunca vai parar também, até a gente chegar num ponto de, opa, estou sendo tirado daqui para um nível superior, para um nível melhor, para um nível que aí não passo mais por essas questões. Mas não podemos pensar nisso. Nós temos que pensar nesse momento hoje. Por isso que não se vive nem de passado e nem de futuro, se vive daquilo que possa te colocar para viver um ano na rua, daquilo que possa te colocar para, às vezes, você passar um mês ou dois de cama, para você parar e pensar um pouco nisso, com um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de aceitação, um pouquinho mais de perdão a você e aos outros, um pouquinho mais de amor próprio, do amor ao próximo e do amor próprio, um pouquinho mais de, desapego também, e um pouquinho mais de humildade, que o reiki só nos leva, quanto mais você cresce no reiki, mais ele diz para você que você não é nada. E essa frase eu repetia tanto, vocês não têm ideia. Nos primeiros cursos que a gente fazia lá anos atrás, eu dizia: você não é ninguém. É a primeira coisa que você tem que admitir. Aí as pessoas se chocavam. Ué, mas eu sou alguém. Eu falei: não, não. Para o universo você não é. Então você precisa se colocar como aquele que vai ficar ali, ó, tuque, 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 com tanta missão numa fábrica, tanta foto que chega ali, tiram daqueles que estão lá, já saindo com a peça pronta, e você está lá no menor cantinho da fábrica, tuque, 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 cumprindo o seu papel, com humildade, com aceitação, com entendimento e compreendendo que se você não estiver fazendo aquele movimento todo momento, não vai acontecer daquela peça estar saindo. Hoje é tão difícil montar grupo, hoje é tão difícil. A gente falou isso no encontro anterior, no anterior, sobre famílias, ou sobre grupo familiar, que precisa hoje montar grupo de WhatsApp para poder se comunicar. E as brigas são maiores, as confusões são maiores. Isso é o que está acontecendo, e eu postei, inclusive, hoje no Instagram, sobre essas situações que vão se agravar ainda no planeta. E como a gente falou ontem, até meados de 2025, Mãe Maria, quando trouxe esse projeto para essa nova condição, ela e Arcanjo Rafael, ela colocou esse número aqui, ela disse, 4 anos. 4 anos para as mudanças, e ela não disse para o mundo acontecer, ela disse 4 anos, olha como é que ela é tão bondosa e é tão amorosa, que ela disse 4 anos para você viver as transformações. Foi isso que ela disse. Ela e o nosso arcanjo Rafael. Ou seja, eu creio que em 4 anos, desde quando isso foi começado, que está fazendo. Fez um ano e pouquinho agora, estamos no primeiro, 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, vai fazer desde quando ela trouxe essa ideia, essa missão toda. Então, nós temos ainda, se o mocinho ali, que eu não recordo o nome dele agora, ficou um ano na rua, ele precisou ficar para a vida dele mudar, nós vamos ficar juntos aqui, tá? Nós todos, tá bom? Vamos combinar isso? Ó, tô combinando com vocês agora, ó. Vou colocar meu dedinho aqui, ó, para a gente fazer aquilo de dedinho, ó. Ó, vamos fazer? Então vamos todo mundo fazer, pegar o dedinho aqui, ó, e vamos nos comprometer a ficar mais fortes, porque quando um está próximo de alguém, ou de um ou de outro, e com os dedinhos assim, ó, grudadinhos, a gente se fortalece. A gente se fortalece. Não precisa um ser melhor do que o outro, um ter mais do que o outro, um ter um cargo mais importante do que o outro, ou um canalizar e o outro não canalizar. Nada disso o universo percebe. Nada disso importa para ele. Quando o rolo com ele vem, se você não estiver preparado, você é o primeiro que cai. Você é o primeiro que ele derruba, sem piedade. Mas isso acontece por amor.
pelo que o amor que o universo, que esses seres, que essa estrutura toda tem por nós. E a gente precisa compreender isso, tá bom? Nós precisamos assumir aquilo que nós queremos no planeta. Então, assumir uma missão é entender que passo a passo tudo vai acontecer como a tartaruga, não como a lebre. Não tem pressa para se chegar, porque o tempo não existe, não vai existir nunca. O tempo é aquilo que a gente condiciona. Então, o tempo não existe. Ah, deixa fluir. Em uma hora ou num determinado momento, pensem assim, eu vou conquistar o meu best-seller, seja ele qual for, e se vender uma única cópia, tá bom? Sem eu precisar ir para a rua. Pensem assim, se determinem, porque vocês vão fazer isso por um amor muito maior. E o universo não vai derrubar vocês, vai desmontar disso tudo para obrigar a gente a reconstruir a nossa história. Aproveitem o reiki, tá bom? Aproveitem o reiki, que o reiki é abençoado, o reiki é o milagre da vida de vocês. Eu asseguro isso. De todos aqueles que estão aqui, de todos aqueles que já são reikianos, que a cada dia vivem uma nova história com o reiki, vivem um novo motivo para se sentir livre com o reiki, e aqueles que não conhecem, que vão conhecer, que já estão sentindo a energia do reiki, mas que a partir de daqui a 2 dias vão estar vivendo conhecimento, tenho a certeza que daqui a 30 dias, 32 dias, a mudança começou. A mudança vai começar antes, mas aí vocês vão assegurar. Eu hoje sou diferente daquilo que eu decidi. Quando eu decidi, eu mudei minha história, tá bom? Pensem nisso, pensem com muito carinho sobre tudo isso, sejam fortes, porque a gente, nós aqui, nós estamos vivendo um momento no planeta que vai ficar mais difícil, né? Tem um tempo para que as coisas vão acontecendo. E nós não precisamos nos envolver em nenhuma briga, em nenhuma rixa, nós não precisamos viver o mundo externo. Basta a gente encontrar, como ele encontrou lá no meio da rua, encontrar com Deus dentro da gente. Pense nisso com muito carinho e assumam essa nova versão de vocês. Procurem ficar perto, perto, não de mim, mas perto daquilo que gera essas ideias, que fazem o conhecimento chegar, na rádio que seja. Liguem a rádio, vai estar sempre lá com essa. Pode repetir um dia a programação, não tem problema, mas vai estar sempre falando do teu encontro, tá bom? Tenho a certeza disso, que a vida de vocês, como a minha mudou, como a de muitos aqui mudou, vai mudar também. Gratidão. Hoje à noite, um grande encontro com nossa mãe querida Maria, que os mestres da nossa grande fraternidade, para quem ainda também não conhece, bem-vindos sejam à nova era e ao novo modelo que você vai se tornar. Tenha certeza disso, tá bom? Gratidão. E ó, quiserem conhecer a minha conta do Facebook, pode ir lá, tá? Tem vários grupos lá. Agora eu vou começar a convidar. Vão lá, tem muita coisa bacana lá. Tem a chama violeta, tem mestres ascensos, tem os cachorrinhos, os animais de estimação. Nós temos lá. E tem muito assunto bacana. Vocês podem escolher, tá bom? Mensagens para a vida. Nem sei quantos grupos tem, ainda vou ver com calma. Mas é muito bom, tá bom? Gratidão. Beijo no coração, se cuidem. Paz e muita luz. Seja sempre para a frente. Opa! Ao infinito e além. Gratidão. Fiquem bem. Até a noite. Muita paz.